O recente aumento da tensão no Médio Oriente tem provocado impactos globais e a África não está imune a estas repercussões. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, alertou que o conflito já está a pressionar as cadeias de abastecimento e a elevar os preços da energia no continente. Num contexto de elevada volatilidade nos mercados internacionais de energia, eventos como o Africa Energy Indaba sublinham a necessidade de investimentos estratégicos em infraestruturas energéticas, segurança e transição para fontes renováveis. Para compreender melhor as implicações económicas e políticas destes desenvolvimentos, vamos conversar agora com o Dr. Wilson Shimoku, economista angolano. Muito boa noite, Dr. Wilson, bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, obrigado pelo convite. Sim, Dr. Wilson, como é que avalia os efeitos do conflito no Médio Oriente sobre os preços da energia e a segurança das cadeias de abastecimento em África, especialmente nos países dependentes de importações? Bom, os efeitos para a África, no capítulo das energias, é dúbio, né? Os efeitos são sempre dúbios, uma vez que os países africanos são, em geral, exportadores a líquidos de matéria-prima, e aqui em particular de petróleo, e em situações como essas, em que há tensões no Médio Oriente, os preços de petróleo têm vindo a aumentar, e isso vai beneficiar positivamente os países que produzem e exportam petróleo, os países africanos, de uma forma geral. Mas, do outro lado, sabemos que quando há aumento dos custos com petróleo, e agora também com o gás, o efeito imediato que se vai assistir nas grandes economias é o aumento das taxas de inflação. E por aí teremos dificuldades, uma vez que os mesmos países que exportam petróleo, matéria-prima, depois vão importar produtos como equipamentos, máquinas, outras matérias-primas para a produção local, até mesmo a importação de e outros produtos refinados de petróleo. Portanto, e quando formos importar então estes mesmos produtos que agora estão a ser produzidos ou virão a ser produzidos com custos de energia mais elevados, vamos importá-los também a preços mais elevados. Então, é dúbio o resultado beneficiar-se, mas por outro lado os países que não são exportadores de petróleos e que têm de importar todo um conjunto de outras matérias-primas para a produção local sairão prejudicados porque vão importar então com preços mais elevados. Este é no capítulo muito específico do aumento dos preços dos petróleos, dos combustíveis, de forma geral. Mas no capítulo já das cadeias de fornecimento global, aí o desafio é muito mais complexo, uma vez que até o momento o que se tem de certeza é que vamos todos, enquanto mundo, ver uma desaceleração das perspectivas de crescimento econômico. O Fundo Monetário Internacional hoje fez sair uma nota a dar a entender que não consegue, no momento, fazer uma atualização dos impactos sobre o crescimento da economia mundial, vai fazê-lo apenas em abril, mas o que é dado adquirido é que tem havido agora um conjunto de medidas que estão a ser tomadas pelas diferentes partes do globo, em particular na Europa e no Médio Oriente, também agora na Ásia, para então reduzir um conjunto de consumo, e aqui em particular no setor dos transportes, há um conjunto de voos que já tinham sido programados que estão a ser cancelados, há um conjunto de iniciativas que estavam a ser previstas a serem realizadas, que estão a ser canceladas, e isto no final do dia vai se traduzir então numa menor procura a nível mundial, e quando há menor procura a nível mundial, o comércio reduz, quando a redução do comércio também, em seguida, o investimento internacional reduz. Então, a combinação destes fatores, Sim. da economia mundial, e quando a economia mundial cresce, há menos procura também por matéria-prima, há menos disponibilidade para os investidores se exporem em países mais arriscados como são os países africanos. Então, no final do dia, o efeito há de ser nefasto também para as economias africanas.
Sim, doutora. E com a energia, com a Africa Energy Indaba, a destacar o potencial do continente em gás, energias renováveis e hidrogênio verde, quais setores considera mais promissores para investimentos estratégicos face à instabilidade geopolítica atual? Bom, este é um outro dado muito importante que devemos aqui reter e devemos aprender com a história também. Situações em que há uma disrupção nos mercados, no mercado petrolífero de forma muito particular, têm vindo a justificar então uma alteração, uma transformação estrutural no setor das energias. Basta lembrar, por exemplo, a grande crise petrolífera que tivemos em 1973 e depois também a grande crise que tivemos em 1979. Essas duas crises no setor petrolífero justificaram então uma alteração da política energética, fundamentalmente nos países desenvolvidos e que eram dependentes da produção petrolífera. Aqui com destaque para os Estados Unidos da América, que adotou uma política energética mais ativa e deixou de ser então um importador nato de matéria-prima, de petróleo em particular, e passou a ser então um produtor e um exportador líquido de petróleo. Então, o que nós esperamos é que estas alterações, agora com essa internamente dos países africanos, aprender com a história e entender que é uma oportunidade que se nos está a dar para investirmos mais no setor de energia e, em particular, no setor de energia hoje dos renováveis. E aqui estamos a falar, em particular, para os produtos que hoje estão a ser produzidos para serem exportados. Também falamos fundamentalmente dos minerais críticos. Temos um potencial que já é comprovado a ser exportado de forma bruta e esta disrupção que se está a assistir aqui é uma oportunidade para repensar, para trazermos um conjunto de soluções internas para a África, para transformarmos esta matéria-prima, estes minerais críticos, de modo a primeiramente permitir que mais africanos tenham acesso à energia, à eletricidade, e segundo, consigamos exportar essa mesma eletricidade que é sedentária para as outras regiões com maior valor acrescentado para o continente africano. Sim, sim. Sim, doutora. E que medidas poderão os governos africanos adotar para reduzir a vulnerabilidade das economias importadoras de energia perante choques externos como o conflito atual no Médio Oriente ou crises anteriores como a pandemia e a guerra Rússia-Ucrânia? É uma maior cooperação. A iniciativa com a criação da Zona de Livre Comércio de África é uma das melhores iniciativas que os países africanos tomaram. Temos de apenas aprofundar os mecanismos que este mecanismo hoje dispõe. Um dos elementos aqui, em particular, para a questão energética, é exatamente reduzirmos o máximo possível as barreiras comerciais que os países africanos hoje enfrentam. Porque hoje, o que temos vindo a assistir, em particular aqui para realidades como Angola, é que há um excedente de produção de energia. E esse excedente de produção de energia é perdido. Enquanto que há países mais próximos, como é que estão aqui próximo mesmo da África do Sul e da própria Namíbia, e até próprio da Zâmbia, que têm déficits de energia. Então temos de apostar numa redução substancial destas barreiras, às vezes tarifárias, maior troca comercial entre os países africanos. E essa maior troca comercial entre os países africanos deve ser facilitada com um investimento substancial na infraestrutura de transporte, porque para Angola, em particular, temos esse excesso de produção, mas também temos consciência que há apenas 50% da população tem acesso à eletricidade. Então é importante investirmos também no transporte e distribuição de eletricidade dentro dos países e entre países, para facilitar então com que este potencial que os africanos têm, que os países africanos têm, possa ser então benéfico para os próprios países africanos. Então penso que estas duas medidas, primeiro, reduzirmos o máximo possível as barreiras, tanto tarifárias e as não tarifárias, assim como investir maciçamente em infraestruturas de transporte e distribuição de energia, são os elementos chaves que vão permitir então que aqui, particularmente no setor da energia, os africanos possam beneficiar-se mais das muitas matérias-primas, dos muitos materiais críticos que hoje, minerais críticos o continente tem, e que ao invés de os exportar, pode e deve muito bem os transformar e
permitindo então que possamos todos nos beneficiar mais com estes minerais que o continente já tem. Muitíssimo obrigada, Dr. Wilson, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Obrigado e bom trabalho. Obrigada. E estas foram as palavras do Dr. Wilson Chimoco, economista angolano, falando ao Canal África. E fica a seguir com Venâncio José com as notícias do desporto.